Seja bem-vindo ao curso de Introdução à Análise Gráfica do site rendavariável.com.br e do Clube de Investimento Doctors. A reprodução integral ou parcial do conteúdo desse curso é expressamente proibida, uma vez que os direitos autorais estão registrados em nome da Barra Finance Limitada. Parte 1. Introdução. Iniciaremos essa primeira parte do curso relembrando alguns conceitos daquilo que vimos no nosso primeiro curso de Introdução ao Mercado de Ações e Planejamento Financeiro. Na ocasião, demos como exemplo a aplicação inicial de um valor de R$20 mil a duas diferentes taxas por um período de 30 anos e quanto a obtenção de uma taxa melhor impacta no resultado final dessa aplicação. Na ocasião, consideramos duas taxas diferentes, 1% ao mês ou 2% ao mês, por um período de 30 anos, produzindo um capital final de em torno de R$718 mil para taxas de 1% ao mês e de quase 25 milhões para taxas de 2% ao mês num período de 30 anos. E como alcançar então essa melhor rentabilidade? Talvez a forma mais segura de tentar alcançar uma melhor rentabilidade é através da diversificação do investimento, aplicando uma parte do capital em renda fixa, mas também uma parte em renda variável. Alternativas como moeda estrangeira, aquisição de imóveis, previdência privada e outras devem também ser consideradas. Qual o percentual do capital a ser alocado em renda variável? Existem várias fórmulas, talvez uma fórmula bastante simples seja alocar 80 menos a sua idade em anos em renda variável, o que faz com que ao longo da vida você vá migrando uma parte do seu capital da renda variável para a renda fixa. De que forma escolher então os papéis que você vai adquirir para compor sua carteira de ações? Existem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira delas, através da análise fundamentalista, e a segunda, motivo desse curso, através da análise técnica, ou também conhecida como análise gráfica. Futuramente, estaremos disponibilizando um curso específico sobre análise fundamentalista. Sumariamente, podemos avaliar o valor de uma ação através de três métodos diferentes. O mais utilizado deles, sem dúvida, é a análise pelo fluxo de caixa descontado. Ou seja, você projeta o fluxo de caixa futuro para uma empresa, traz a valor presente e estaria chegando, portanto, ao valor estimado daquela empresa. Compara isso com o valor de mercado determinado pelos preços das ações e se você acha que essa empresa vale mais do que ela está sendo cotada no mercado, é um sinal indicativo que você deveria comprar essas ações, elas estão subavaliadas no mercado, objetivando que elas em algum momento na sua trajetória passem a ter o valor normal e com isso você obtenha lucro. Uma outra forma de avaliar as ações é através de uma avaliação chamada de relativa, ou avaliação por múltiplos, onde a gente vai considerar uma série de indicadores, por exemplo, uma relação PL, preço-lucro, o EBITDA da empresa, e vai comparar com empresas do mesmo segmento. Então, dessa forma, você consegue ter uma avaliação como está aquela empresa que você está analisando em relação aos seus pares ou concorrentes no mercado. E a terceira forma de avaliação é uma avaliação chamada por direitos contingentes, que é também uma avaliação por opções. Então, futuramente estaremos entrando em detalhes sobre esses três tipos de avaliação em um curso futuro. O que nos interessa agora é a análise técnica ou gráfica. Esse tipo de análise se baseia na representação gráfica da variação dos preços de uma ação em um determinado período de tempo. O gráfico que temos como exemplo é um gráfico de ações PN do Bradesco, um gráfico diário da BBDC4, com uma variação de pouco mais de um ano, um intervalo de tempo de um pouco mais de um ano, que vai do início de dezembro de 2007 ao final de dezembro de 2008. Observe que nesse período de um ano e um mês, as ações PN do Bradesco variaram bastante ao longo do tempo. Então nós vamos, a partir de agora, tentar entender como interpretar um pouco a variação do preço de um ativo através dessa demonstração gráfica. Vamos entrar então na segunda parte do curso, que é a parte que vai tratar na formação da barra de preços e dos candles. Aqui nós temos demonstrado uma barra de preços
do Bradesco, mais uma vez as ações PN do Bradesco, BBDC4, do dia 21 de novembro de 2008. Observe que essa barra de preço é formada por uma grande linha vertical e duas pequenas linhas horizontais, uma de cada lado da barra principal. O que representam então essas pequenas linhas? A primeira linha da esquerda representa o preço de abertura das ações do Bradesco no pregão do dia 21 de 11 de 2008. Então, observe, as ações abriram cotadas a R$ 19,95. A oscilação de preços daquele dia fez com que essas ações alcançassem um valor mínimo durante o pregão de R$ 18,44, que é representado pelo limite inferior da barra central vertical. Da mesma forma, as variações de preço neste mesmo pregão levaram as ações a uma cotação máxima durante o dia de R$ 20,13, representado pela parte superior da barra vertical. E, por fim, a barra horizontal à direita, representando o valor de fechamento de R$ 18,87. Então, observe, essa barra de preço, ela mostra o preço de abertura, mostra a mínima do dia, a máxima do dia e o preço de fechamento. No exemplo em questão, foi um dia de baixa, as ações fecharam a um valor menor da sua abertura. Registraram ainda uma mínima do dia abaixo do valor do fechamento e uma máxima do dia acima do valor de abertura, o que representou uma grande oscilação de preços, que pode também estar representada graficamente pelo tamanho dessa barra vertical, ao longo do dia 21 de novembro de 2008. Plotando lado a lado as barras de preços diárias, aqui no exemplo em questão do mês de novembro de 2008, nós vamos ter um gráfico diário com um período de um mês, com as variações das ações do Bradesco, abertura, mínima, máxima e fechamento em cada um dos dias em que ela foi negociada no pregão. A observação desse gráfico diário de um período de 30 dias das ações PN do Bradesco nos mostra uma mínima do período situada no dia 21 de novembro de 2008. Observe, cada uma das barras representa um dia. Então, a mínima do período, a gente observa, é a parte mais inferior do gráfico, que está localizada no dia 21 de novembro. Da mesma forma, podemos observar a máxima do período localizada no dia 4 de novembro. Então, foi no dia 4 de novembro o dia em que as ações PN do Bradesco alcançaram a maior cotação durante o mês de novembro. O menor fechamento aconteceu também no dia 21 de novembro, mas não é coincidente com a mínima do período. Observe, a mínima do período, ocorrida no dia 21, situa-se um pouco abaixo do menor preço de fechamento, que também aconteceu nesse dia 21 de novembro. E, finalmente, o maior fechamento, também ocorrido no dia 4 de novembro, que não foi, observem, no dia 4 de novembro, as ações foram negociadas a valores maiores do que o fechamento. No dia 5 de novembro, as ações também voltaram a ser negociadas a valores superiores a esse fechamento. No entanto, o maior fechamento, o maior valor de fechamento de um pregão no mês de novembro aconteceu no dia 4 de novembro. Mais utilizado que as barras de preços são os candles. E a diferença entre eles é que o candle apresenta um corpo. Então, talvez a visualização seja mais fácil do que uma barra de preços. Vamos observar o candle da esquerda, que está com a cor verde. Ele representa, da mesma forma que a barra de preços, ele tem representado o preço de abertura, a mínima do dia, a máxima do dia e o fechamento do dia. O candle da direita, que tem a mesma configuração que o da esquerda, porém a cor vermelha, representa da mesma forma abertura, mínima, máxima e fechamento. Mas observe, o candle verde tem uma abertura menor do que um fechamento. Então, é um candle de alta. Naquele dia, houve valorização desse ativo. Diferente do candle vermelho, que tem abertura maior do que fechamento. Ou seja, as ações fecharam em valor inferior ao valor da abertura, ocorrendo, portanto, desvalorização. Colocando os candles diários lado a lado, nós vamos construir também um gráfico
esse gráfico aqui com uma variação de pouco mais de 30 dias, de um mês corrente, um gráfico das ações PN da Uzi Minas, Uzi M5. Observem, nós definimos que os candles azuis serão candles de alta, e que os vermelhos serão candles de baixa. Isso você pode formatar no seu programa de análise gráfica. Você pode formatar o fundo do seu gráfico, a cor para os candles de alta, a cor para os candles de baixa. Então, nos exemplos que seguiremos a partir daqui, os candles de alta serão representados com a cor azul e os candles de baixa com a cor vermelha. Na parte inferior do gráfico, vocês devem estar observando que, além do dia e do mês, existem barras verticais e que essas barras verticais representam o volume negociado naquele dia. Então, nós circulamos em verde o dia de maior volume de negociação das ações PN da Uzi Minas no mês de abril. E circulamos também o candle respectivo. Trazendo esse candle para uma análise, você observa o valor de abertura, a mínima do dia, e que a máxima do dia é coincidente com o fechamento, uma vez que não há mais nenhuma linha vertical acima da barra de fechamento. Então, se nós trouxermos essa informação, o dia de maior volume de negócios e um dia onde as ações fecharam na máxima do dia, há de se observar que é um dia de grande força compradora. Agora que você já conhece a representação gráfica dessa variação de preços, algumas observações são importantes. Será que a máxima de uma barra ou de um candle é um ponto onde a pressão de venda se impõe, que nós chamamos de resistência? E da mesma forma, será que a mínima de uma barra ou candle é um ponto onde a pressão de compra se impõe, um suporte? Exemplificando, os preços vêm subindo, há uma força compradora. Então, você está comprando 19, 19,20, 19,50 e, de repente, o 19,50 é a máxima do dia e esse preço cai. Será que no 19,50 há uma força vendedora que ali naquele preço se impõe? Será que aquele é um valor máximo difícil de ser ultrapassado? Será que é ali um ponto de resistência gráfica? E da mesma forma para o suporte. As vendas chegam a um determinado ponto onde talvez aquele preço seja barato o suficiente para que surjam novos compradores. E ali nós teríamos, graficamente, um suporte. Baseado nesse conceito, nós vamos passar para a terceira parte, onde nós vamos tratar dos topos e fundos. Então, alguns conceitos iniciais. O que são topos e fundos? O topo é um nível de preço mais alto atingido por duas ou mais barras sucessivas antes de um ponto de retorno. São, então, zonas de resistência. E da mesma forma o fundo. O fundo é um nível de preço mais baixo atingido por duas ou mais barras sucessivas antes de um ponto de retorno. Os fundos são, então, zonas de suporte. Olhando graficamente, fica mais fácil. Nós temos aqui um gráfico de ações da Gafisa, GFSA3, e nós observamos ali, registrado por uma linha horizontal verde, um topo nesse gráfico. Então, as ações da Gafisa foram se valorizando até que chegaram naquele valor que é próximo de R$ 34,00 e dali não conseguiram ultrapassar, retornando para um valor inferior. Então, estamos ali num ponto de topo num gráfico diário, que aconteceu no dia 22 de maio. Nós traçamos ali uma linha horizontal, ocupando todo o gráfico, para determinar ali a região do topo, a região onde se impõe uma resistência, e estamos demonstrando agora, através de uma outra linha horizontal, a região de fundo desse gráfico. Esse fundo aconteceu, vejam, num dia de um bom volume financeiro, foi o dia 3 de abril, então nós temos ali um candle que atingiu uma mínima, e naquela mínima, a partir dali, só houve valorização das ações da Gafisa. Então nós estamos ali diante de um fundo no gráfico diário. Nós marcamos agora no mesmo gráfico outros topos e fundos, aonde, no caso do topo, o preço atingiu aquele valor e veio para um valor inferior, e no caso do fundo, o momento onde o preço chegou numa mínima e a partir dali ocorreu uma valorização. Conhecendo então esses conceitos dos candles, dos topos e fundos, suportes e resistências, nós podemos passar para uma parte 4, onde nós vamos analisar as tendências.
E nós temos basicamente três tendências: a tendência de alta, a de baixa e a lateralização. A tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes. De forma inversa, a tendência de baixa por topos e fundos descendentes. E a tendência lateral, ou lateralização, topos e fundos horizontais e normalmente irregulares. Há uma lateralização do gráfico. Trazendo então para o gráfico, nós temos aqui um gráfico das ações da loja americana, das lojas americanas, LAME 4, um gráfico, observem, um período aí de pouco mais de um ano, onde há uma clara tendência de baixa. Observe que à medida, as setas verdes representam os topos. Então, observe que as ações vêm traçando seus movimentos, encontram um ponto nessa linha de tendência, que é um ponto que funciona como resistência, atingem aquele ponto, ali naquele momento a pressão vendedora se impõe e as ações voltam a corrigir de preço, voltam a cair de tempo. Continuam oscilando, voltam a subir, encontram aquela linha de resistência, aquela linha de tendência de baixa e a partir dali caem de preço novamente. Então observe, nós estamos lidando ali com topos e fundos descendentes, o que caracteriza uma tendência de baixa. Mais um exemplo, agora com as ações da Gerdau, GGBR4. Observem mais uma vez um período de mais de um ano. Então, observem uma tendência primária representada por essa linha, por essa maior linha azul, uma tendência primária de alta. E dentro daquela tendência, nós temos ali uma outra tendência secundária também de alta, obedece à tendência principal, mas nós conseguimos traçar ali uma outra linha. As ações naquele momento passaram a acompanhar uma linha secundária. Apesar de não ser contra a tendência primária, elas passaram a acompanhar ali uma outra linha de tendência de alta. Então, observem, observando a maior linha azul, que à medida que os preços sobem e descem, eles tocam aquela linha de tendência nos locais onde nós sinalizamos com as setas verdes, e a partir dali eles ganham força para mais um movimento ascendente. Então, nós estamos aí demonstrando claramente uma tendência de alta das ações da Gerdau. Algumas observações interessantes sobre as linhas de tendência são, em primeiro lugar, quanto maior a periodicidade, melhor. Então, quanto maior a força da tendência quanto maior for a sua periodicidade. Quanto mais longa for a linha, também melhor. Significa que aquelas ações, aquele papel, está ao longo do tempo com uma valorização permanente, uma tendência mantida. Quanto mais vezes o gráfico tocar a linha de tendência, melhor. Significa que na hora que ele toca, ali se impõe realmente um movimento de resistência ou de suporte e que a partir dali as ações voltam a ganhar força no sentido daquela tendência primária. E que um aumento de volume na mesma direção da linha dá mais consistência ao movimento. Então, é uma tendência de alta com um aumento concomitante do volume negociado. Então, significa que tem mais gente disposta a pagar mais por aquelas ações, o que dá a elas uma consistência ainda maior. A partir do conhecimento dessas linhas de tendência, nós conseguimos traçar determinados canais de alta, de baixa e de lateralização. Temos aqui mais uma vez o exemplo com as ações das lojas americanas, LAME 4. Nós já havíamos traçado uma linha de tendência de baixa e agora nós traçamos uma segunda linha paralela que delimita bem um canal de baixa. Então, vocês observem que a variação dos preços dessa ação, ela na maioria das vezes está dentro desse canal de baixa. Então, você que está querendo se aproveitar da variação dos preços e operar essa variação de preço dessas ações das lojas americanas, a tendência é que você compre num ponto de suporte, na hora que ela toca a linha inferior, e venda num ponto de resistência, no momento onde ela toca a linha superior. Observe que se você fizer isso ao longo do tempo, nesse pouco mais de um ano que representa esse gráfico, você conseguiu alcançar topos e fundos de uma maneira com um índice de acerto bastante significativo. Voltamos mais uma vez também
Agora, para demonstrar um canal de alta, as ações da Gerdau, GGBR4, não estamos considerando aquele canal primário, mas dessa vez agora um canal secundário. Observe, se você da mesma forma estivesse operando as ações da Gerdau, comprasse no momento onde ela toca a parte inferior do canal, aonde está ali uma zona de suporte, e vendesse na hora que ela toca a região superior do canal, você observa que ela obedece ali um canal de movimento e você estaria dessa forma comprando no fundo e vendendo no topo. Estamos trazendo agora um papel com um canal de lateralização, são as ações da Vivo, Vivo 4. Observem aí também um período de aproximadamente um ano ou quase um ano, onde essas ações apresentaram um movimento lateral. Então nós conseguimos traçar duas linhas paralelas, determinando muito bem um canal lateral. Observem as setas verdes indicando na parte superior as resistências e na parte inferior os suportes. Então você poderia muito bem vender ações nas resistências, comprar as ações no suporte e com isso você estaria acompanhando esse movimento lateral, obtendo lucro mesmo num movimento lateral, sabendo o momento de entrar e o momento de sair do papel. Nessa quinta parte, nós vamos tentar, então, unir um pouco as informações dos candles com essas informações das linhas de tendência. Vamos tentar fazer um pouco a leitura dessas duas coisas juntas. Para isso, a gente precisa inicialmente conhecer algumas formas dos candles. Está aí o porquê que o candle, que tem um corpo, tem uma mais fácil interpretação do que aquelas barras de preços. Então, observem o candle da esquerda, um Marubozu de alta. Significa o seguinte, a abertura foi na mínima do dia e o fechamento na máxima do dia. É um candle que não tem nenhuma linha vertical, nem para cima nem para baixo do seu corpo. Ele é constituído de um corpo único. Significa que naquele dia houve um movimento, claramente um movimento de alta. Então, os papéis abriram num preço e nunca baixaram desse preço nesse dia, com o fechamento também na máxima do dia. Outros, é claramente um candle de alta. E nós temos aqui ao lado outros candles de alta, caracterizados ou por um fechamento na máxima do dia, ou por um fechamento maior do que a abertura. Da mesma forma que temos o Marubozu de alta, temos inversamente o Marubozu de baixa, onde o fechamento é menor do que a abertura. Então, nós tivemos uma abertura num preço, vamos supor R$20. Em nenhum momento durante o dia os papéis foram negociados acima de R$20, eles sempre caíram de preço e fecharam na mínima do dia, vamos supor R$19, R$18. Então, é claramente um movimento de queda e, assim como representado à direita, outros candles de baixa. Então, o importante é que na hora que você olha para o candle, você interpreta ali o tipo de movimento que as ações fizeram naquele dia. Da mesma forma que para alta e para baixa, nós temos agora candles que são candles de indefinição. São conhecidos caracteristicamente como dojis. Então nós temos aqui demonstrado 4 figuras. A primeira figura da esquerda, você veja, é um candle que, além de não ter corpo, ele também não tem nenhuma linha vertical. Significa o seguinte, o preço de abertura e fechamento foram praticamente iguais. Nesse dia, como se não houvesse variação de preços. Muito difícil de acontecer. O segundo candle, um pouco mais comum, é o doji clássico, onde o preço de abertura e fechamento foram praticamente iguais, apesar da grande variação de preço que aconteceu durante o dia. Observem, a máxima e a mínima do dia estão muito distantes do preço de abertura e fechamento, que foram iguais. Então isso representa uma indefinição, uma indecisão entre compradores e vendedores. Então se um candle como esse, assim como as outras figuras que vemos a seguir, vem a seguir de uma alta ou de uma baixa, isso pode representar uma mudança de tendência. Então, ao final de uma tendência de alta, é comum que nós encontremos um candle de indefinição. É claro, isso depende de uma confirmação no dia seguinte, mas o candle de indefinição pode alertar você que nós estejamos ali diante de um momento de inversão de tendência. Então, imagine, você está com um canal de alta traçado, os preços atingem o topo daquele canal de alta e naquele dia forma-se um candle, um doji de indefinição. Então, graficamente, ali é um sinal gráfico bastante claro que a tendência pode estar para se inverter, que a variação dos preços das ações vão tocar novamente a parte inferior do canal, talvez esteja ali um momento de venda das ações.
Então, trazemos aqui novamente como exemplo aquele canal lateral de ações da Vivo e eu circulei de preto. Vejam, na hora que as ações tocaram a parte inferior do canal, tocaram no suporte, tem um candle vermelho de baixa e logo a seguir um doji clássico. Então, ali há claramente um momento de indefinição, que ele vinha numa pequena tendência de baixa, houve aquela indefinição e a partir dali as ações passaram a se valorizar, saindo de R$ 33 para praticamente R$ 42 dias depois. Então houve ali um sinal gráfico de indefinição, de variação da tendência. Temos aqui também alguns outros candles de reversão. Você vê que várias figuras podem se formar com os candles, o que nós chamamos de spinning tops. Você vê que o preço variou tanto para a máxima como para a mínima praticamente igual e a abertura e o fechamento foram não exatamente iguais como no doji, mas muito próximas, formando um corpo bastante pequeno. No da esquerda, em verde, poderia ser azul ou branco, um spinning top de alta, e à direita, vermelho, mas poderia ser também preto, por exemplo, um spinning top de baixa. Então, todos dois indicando indecisão entre compradores e vendedores. Vamos olhar isso no gráfico mais uma vez. Observe, a gente comprou naquele doji as ações da Vivo 4, naquele doji de indefinição que tocou a linha inferior, tocou no suporte. E agora nós chegamos num ponto, mais uma vez circulado em preto e sinalizado com a seta verde, agora é um spinning top. Então vejam, um spinning top sinalizando mais uma vez uma indecisão. Seguiu um candle de grande elevação de preço azul e a seguir um spinning top. Então estaria ali exatamente coincidente com um segundo topo. Nós já tínhamos tido um topo anterior lá no início de julho. Então, naquele valor, aos R$ 42, é um ponto onde existe ali uma resistência. As ações da Vivo têm resistência de ultrapassar aquele valor. Então, você está com um sinal gráfico claro, agora juntando topo, canal de tendência e a forma do candle, um spinning top, mostrando claramente que ali é um ponto de resistência e se você está num trade, ali é o momento de você vender suas ações. Vamos ver aqui mais uma figurinha, um outro candle de reversão, o Hanging Man, o homem enforcado. Então observem, ele tem mais uma vez um corpo pequeno, mas esse corpo agora do candle está localizado lá na parte superior do candle. Tá? Então, abertura e fechamento, vamos interpretar isso, abertura e fechamento muito próximas, tá? E ele fechou na máxima do dia, mas vejam que ele deixou uma grande sombra, ele deixou uma grande linha horizontal para baixo. O que significa isso? Que os preços variaram muito para baixo durante o dia, então que houve uma pressão vendedora grande durante aquele dia, apesar do fechamento ter sido lá em cima, próximo do preço de abertura. Então, mais uma vez, usando os gráficos que já utilizamos como exemplo, estamos lá nos papéis, nas ações da Gerdau GGBR4, estamos naquele canal secundário de alta. Então, no momento onde as ações bateram na parte superior do canal de alta, bateram na resistência, se formou ali um candle de indefinição, um homem enforcado, está ali o momento de você vender suas ações. Alguns outros padrões de candles, aqui são os engolfos, né? Então observem dois candles consecutivos. Vamos começar observando os que estão em vermelho. Então o corpo do candle da direita ele é maior do que o da esquerda, então ele engolfa todo o corpo do candle anterior. Então existe o engolfo de baixa e o engolfo de alta. O engolfo de baixa significa que a abertura foi maior e o fechamento menor que o anterior. Enquanto o engolfo de alta, representado à direita, a abertura foi menor e o fechamento maior que o anterior. Então, o candle engolfou. Estamos aí mais uma vez nas ações da Gerdau, GGBR4. Observe agora já seguindo aquela linha de tendência primária, nós circulamos ali um engolfo de baixa. Observem, depois de um candle vermelho, veio um outro candle com corpo maior que engolfou o candle anterior, mostrando ali um engolfo de baixa. Então, vocês viram que no dia seguinte as ações já abriram com gap inferior e caíram de preço. Então, a representação gráfica disso. Mais padrões de candle.
são muitos, se você for estudar isso, você vai ver que existem várias figuras, mais uma, o arami. O arami é o inverso do engolfo, observe agora o pequeno está à direita do grande, né? Então é um padrão inverso ao engolfo, e geralmente indica uma indefinição, né? Você teve um candle grande de baixa ou de alta, e a seguir você tem um dia onde a oscilação de preços foi pequena. Então, indicando alguma indefinição, podendo representar aí uma reversão da tendência. Então, se você vê isso no final de uma tendência de baixa, um arami pode significar que nós estamos diante ali de uma nova alta e vice-versa. É claro, você está juntando essas informações com as informações que você já tem dos topos, fundos, linhas e canais de tendência. Está aí um exemplo, lá no início daquele gráfico da Gerdau, um dia de um arami, né, veio a seguir um candle pequeno, a seguir de um movimento de alta, um arami de baixa, e você veja claramente a inversão da tendência. Antes de passar para a parte dos indicadores, a gente quer deixar aqui algumas recomendações de leitura. Existem livros aí especializados sobre candles, né? O candle que veio do Japão, mas então um livro bastante interessante para quem é adepto da língua inglesa, esse livro da Bloomberg, esse livro do David Keller, é um livro que não trata só de candles, trata de vários assuntos de análise técnica, e ele tem um capítulo dedicado aos candles bastante interessante. Tem o livro do Steve Nixon, da Hardcover, que é as técnicas japonesas de candlestick, também um livro específico sobre candles, e o Greg Morris, já veio ao Brasil algumas vezes, da editora Paperback, também tem um livro clássico sobre candles, e para quem quiser se aprofundar mais no assunto dos candles, são 3 recomendações de leitura que nós deixamos aqui. Vamos entrar agora na parte 6, ou a parte final desse curso, onde nós trataremos de alguns indicadores utilizados na análise técnica. E o primeiro desses indicadores é a média móvel. A média móvel é um dos indicadores de tendência mais antigos utilizados na análise técnica. Esse indicador ele é, na prática, uma média das cotações dos últimos dias. Apesar de existirem vários tipos de médias móveis, as mais utilizadas são as médias móveis aritméticas, ou simples, e as médias móveis exponenciais. Para cálculo da média móvel simples, imagine uma média móvel, você quer calcular a média móvel de 10 dias. Basta para isso você somar as cotações dos últimos 10 dias e dividir por 10. De uma forma diferente, a média móvel exponencial, ela leva em consideração, ela dá um peso maior às últimas cotações. Se você quiser, na sua planilha de Excel, incluir a fórmula, ela está aí demonstrada para o cálculo da média móvel exponencial. O importante é que você utilize as médias móveis corretas, então, para curto, médio e longo prazo. Então, as médias do curtíssimo prazo geralmente correspondem a 3, 5, 8 dias. De curto prazo, de 14 a 21 dias. As médias móveis de médio prazo, de 50 a 100 dias. E as médias móveis de longo prazo, a mais utilizada, a de 200 dias. Então, nós temos aqui um exemplo, gráfico da Gerdau, mais uma vez, GGBR4. Vejam, uma média móvel de médio prazo, a média móvel de 50 dias, e uma média móvel de longo prazo, a média móvel de 200 dias. Então, como operar essas médias móveis? Então, existem várias formas de operar, seja as cotações acima ou abaixo das médias, e uma forma bastante utilizada que é o cruzamento das médias móveis. Então, observem que na hora que a média móvel de menor período cruza para baixo a média móvel de maior período, então a de 50 cruzou para baixo a de 100, estaria ali um ponto significando uma queda. Então, naquele ponto, você entraria vendendo as ações e estaria vendendo essas ações até que houvesse ou uma inversão no sentido da média móvel de curto prazo, então a média móvel está apontando para baixo, você continua vendido, até que ela se inverta, até que ela volte a apontar para cima, ou até que ela volte a cruzar novamente para cima a média móvel de 200 dias. É bem verdade que aqui nós estamos utilizando um exemplo de médias móveis de médio e longo prazo, mas você pode fazer isso no curto e no curtíssimo prazo, identificando ali vários pontos de compra e de venda baseado no cruzamento das médias móveis. Então vamos pegar agora médias móveis de curto prazo, né? Nós estamos aí mais uma vez observando o gráfico da Gerdau, GGBR4, e vamos aplicar nesse gráfico as médias móveis de curto
prazo. Então observem que vão haver vários cruzamentos entre essas médias móveis e você pode operar esse cruzamento. Na hora que a de curto prazo cruza para cima a de médio prazo, você entra comprando e vice-versa. Na hora que ela cruza para baixo, você entra vendendo. Você pode também operar o sentido das médias móveis. Então, cruzou para cima, você compra, inverteu o sentido, você vende. Então, existem várias maneiras, várias técnicas de se operar utilizando as médias móveis como referências. Aqui mais um exemplo, agora com Day Trade, né? Então nós estamos aqui com um gráfico intraday de ações da NET C4. Então observa, nós estamos utilizando uma média móvel de 3 períodos e uma média móvel de 20 períodos. A de 3 períodos em verde e a de 20 períodos em vermelho. Então observa naquele dia, a partir da abertura do mercado, se a gente for operar o cruzamento das médias, ele deu compra ali sinalizado como compra, o círculo branco. Então, ele deu venda num valor muito próximo à compra, mas se você estivesse operando a inversão do sentido, quer dizer, você comprou e vendeu na hora que a média móvel de curto prazo começou a descer, então você obteve lucro ali. Então nós vamos encontrar lá mais um ponto de compra mais no final do dia e lá mais uma vez um ponto de venda. Então observa que se você vendeu ali a inversão do sentido daquela média móvel de 3 períodos lá embaixo, num valor bem inferior, então você estaria vendendo ali e comprando lá embaixo, mais uma vez obtendo lucro nessa variação de preço. Então você pode plotar aí os gráficos, olhar os cruzamentos das móveis, incluir aí as linhas de tendência, marcar os topos e fundos, e aí é mais um indicador para você operar, seja na compra, seja na venda, já utilizando agora, reunindo agora uma série de informações que você já tem. Inúmeros outros indicadores podem ser utilizados e estão presentes na prática da análise técnica. Entre eles destacamos o estocástico, o RSI, ou trazendo para o português o IFR, Índice de Força Relativa, as bandas de Bollinger, o momento e muitos outros. Esses serão motivos de um curso avançado de análise técnica. Chegamos ao final desse nosso curso de introdução à análise gráfica e deixamos aqui 3 leituras recomendadas para os interessados em se aprofundar nesse assunto, todas 3 da editora McGraw-Hill. Um livro específico sobre as bandas de Bollinger, o Bollinger on Bollinger Bands, escrito pelo próprio Bollinger, pelo autor. Um livro específico sobre como utilizar o Fibonacci, ou Fibonacci Trading. E um outro livro muito bom de trading é o High Probability Trading, para todos aqueles que estão adeptos à língua inglesa. São 3 literaturas de uma grande editora e com bastante orientação, bastante focado para análise técnica. É claro, não deixem de visitar o nosso site, o rendavariável.com.br.